Muito boa tarde, obrigado por estar na nossa companhia. Começamos aqui o programa Eclésia, já uma presença habitual nas tardes da RTP2, para levar até si o essencial da atualidade informativa na Igreja Católica. Madrid foi o epicentro dessa grande manifestação planetária de juventude. As Jornadas Mundiais são também marcadas pelas catequeses que antecedem a vinda do Papa e procuram ajudar os jovens a crescer em Igreja e a amadurecer na fé. As Jornadas Mundiais da Juventude são muito mais do que os momentos públicos e as celebrações com o Papa. Os jovens chegam mais cedo e iniciam um intenso programa de atividades. Iniciativas que vão dos momentos culturais e artísticos ao convívio entre as diversas delegações linguísticas, mas tendo como centro as oportunidades de crescimento na fé. Exemplo disso são as catequeses, que se dividem segundo as diversas línguas e se desenrolam por toda a cidade nas suas paróquias e centros de vida cristã. Aqui na Igreja de São Sebastião reunia o grupo brasileiro numa reflexão coordenada pelo Cardeal de São Paulo, Dom Odilo Schirer. Mas o português tinha também o nosso sotaque em 7 outras comunidades cristãs que contaram com a presença dos nossos bispos. Este é um bairro habitacional de Madrid onde fica a paróquia da Visitação de Nossa Senhora. Quando a nossa reportagem por ali passou, a afluência de portugueses era tal que levou Dom Virgílio Antunes a repetir numa segunda sessão a catequese que tinha preparado para os nossos jovens. Numa linguagem direta e centrada nas questões tradicionalmente colocadas pelos jovens, era unânime o interesse neste momento das Jornadas Mundiais da Juventude. É muito importante para nós jovens, principalmente portugueses, que viemos aqui representar o nosso país, e acho que nos torna um pouco mais fortes, mais unidos, e é isso que significam para nós as jornadas. É uma forma de nós nos expressarmos, uma forma de mostrarmos quem somos mesmo na religião para o mundo e para a própria sociedade. E acho que isso é um grande momento para nós católicos que gostamos de viver em comunidade, gostamos de saber quem somos. É uma sensação única, nós nunca tínhamos vindo a uma jornada mundial. Para nós estar junto com o Papa é uma sensação única e mais junto com estes jovens de outros países, de outras culturas, saber a forma como eles agem, como eles vivem, saber trocar coisas, interesses, conhecer pessoas. Mas como esta era uma catequese em português, também compareceram os brasileiros que encararam o momento como uma oportunidade para reforçar a comunidade de língua portuguesa nestas Jornadas Mundiais da Juventude. A Jornada Mundial da Juventude é sempre um momento muito alto para todos os jovens. A gente veio participar aqui justamente porque era uma catequese de língua portuguesa, para poder estar juntos com os nossos irmãos portugueses e ver essa realidade da cultura, aprender um pouco mais, estar um pouco mais, porque afinal de contas, independente de onde nós estamos, a forma que nós falamos a língua, seja português do Brasil, seja português de Portugal, o que importa é que a gente é unido na mesma fé em Jesus Cristo. Então, para nós é uma grande alegria, foi muito bom estar aqui participando dessa catequese e ver tantos jovens, né, de Portugal também aqui junto, unindo-se nesse momento aqui na Jornada Mundial da Juventude. Eu posso dizer para você que o rejuvenescer do rosto da igreja está em mim. Estou me sentindo de novo motivado a poder continuar nessa vida de peregrino neste mundo, que é anunciar Jesus Cristo a todas as nações, que é o objetivo também dos jovens neste mundo. E o meu coração ontem ficou muito feliz quando eu encontrei Bento XVI, porque é difícil conter a emoção de ver pastor maior da nossa igreja, que é um sonho para todos nós chegar perto. A acompanhar os peregrinos brasileiros estava o Bispo Auxiliar de São Paulo, que sublinhou a esperança e a alegria que lhe despertam estes jovens que viajam ao encontro do Papa. Quando a gente vê essa juventude testemunhando Jesus Cristo, testemunhando a sua fé, testemunhando o amor à igreja, certamente nós vemos aí uma ação do Espírito Santo que continua atuando no mundo. Que esperança para o mundo, esses jovens que estão buscando realmente o reino de Deus, estão buscando valores, vivem com alegria, têm esperança na vida. O Evangelho enche de alegria, é um tesouro que essa juventude encontrou e está anunciando para o mundo inteiro. As catequeses que caracterizam os dias que antecedem os momentos finais das Jornadas Mundiais da Juventude
constituem também um estímulo e uma oportunidade de crescimento para as comunidades cristãs que as acolhem. Para mí es un acontecimiento importante. Yo ayer estuve sumamente emocionado, pues porque nunca había visto una afluencia tan masiva de jóvenes. Y creo que es un gran testimonio, pues el ver a tantos y tantos jóvenes que están unidos, pues diríamos por la misma fe y que han respondido, pues a la llamada que ha hecho el Papa Benedicto XVI para este encuentro de la juventud aqui, pues, em Madrid. A mobilização dos jovens em torno do Papa é o que sobressai destes grandes encontros de juventude criados por João Paulo II. Uma forma especial da Igreja se aproximar das novas gerações e, assim, as convocar para uma participação mais efetiva e consciente do batismo que um dia receberam. Nesse sentido, o Papa Bento XVI quis almoçar com um grupo de peregrinos que puderam narrar aos jornalistas este momento que marcará para sempre as suas vidas. Foi uma experiência extraordinária, algo que eu nunca esquecerei. Almoçar com o Papa foi uma bênção e sinto que represento não apenas eu próprio, mas a minha família, o meu país e toda a Oceania. Ele perguntou quem era cada um de nós, de onde vínhamos e quis conhecer a realidade dos jovens nos países de onde viemos. He vivido com muita alegria. Vivi esta experiência com muita alegria. Estou muito contente e muito grato por ter sido um dos escolhidos e muito emocionado. E com muita emoção. Foi realmente uma experiência única e a princípio estávamos muito nervosos porque não sabíamos quando é que vinha a comida, mas depois, quando estivemos à mesa com ele, todos estivemos muito descontraídos, muito tranquilos, num ambiente muito familiar. É incrível como ele nos transmitiu muita paz, tranquilidade, muito carinho. Eu senti o seu carinho de cada vez que nos falou. Foi uma experiência única que não vão esquecer. Mas esta proximidade com o Papa foi também ocasião para alguma intimidade e para um diálogo em que os jovens responderam às questões de Bento XVI e também lhe fizeram alguns pedidos. Eu falei sobre a juventude na Austrália e sobre o quanto o amamos e o quanto nos inspirou a sua visita a Sydney, nas Jornadas Mundiais da Juventude, em 2008. Convidei-o a visitar a África porque queremos escutá-lo e pensamos que ele tem uma mensagem para nós e que os jovens da África, que foram muitos os que vieram, do Congo especialmente, veio uma delegação de mais de 300 pessoas, vieram para vê-lo e dizer-lhe que queremos ouvir-te, ver-te, conhecer-te e, sobretudo, rezar e ouvir a mensagem que nos quer transmitir. A proximidade ao Papa a reforçar ainda mais o empenho e o entusiasmo que sentem pela caminhada em igreja que estão a realizar nos seus países. Junto a Bento XVI, sentiram uma força especial. Sinto-me cheio de alegria por ter estado sentado à mesa com o Papa. Marcou-me muito a familiaridade, o amor e o sorriso do Santo Padre. Foi um dia muito importante, algo que nunca esquecerei, maravilhoso. Um gesto nestas Jornadas Mundiais da Juventude a manifestar a proximidade do Papa em relação aos jovens e a revelar o seu interesse em se inteirar das questões que preocupam as novas gerações. Este foi um olhar sobre as Jornadas Mundiais da Juventude que decorreram em Madrid. Chamo a sua atenção para o programa 70x7 do próximo domingo, onde vamos passar em revista este grande encontro de igreja. Mas quinta-feira é também dia da rubrica O Passado do Presente. Dom Manuel Clemente está novamente connosco para nos falar da esperança. Afirmar a esperança e, sobretudo, apresentar testemunhos, rostos, histórias concretas de esperança ao longo da história do cristianismo. Isso temos feito desta rubrica O Passado Presente. Ou melhor, o Sr. Manuel Clemente tem-nos apresentado
Temos conversado. Este rosto, estas histórias sobre esperança. Muito boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. E neste espaço ou a partir de onde apresentámos esta temática da esperança, o Mosteiro de Sisberg. Estamos muito bem, sem dúvida nenhuma, porque, como também vimos num dos primeiros programas desta série, o Mosteiro Beneditino foi, na Europa da Alta Idade Média e depois, e até aos nossos dias, um grande sinal de esperança de uma humanidade reencontrada no íntimo de si mesma e, por isso, também fraternalmente. E agora vamos quase hoje, né? Vamos para meados do século XX, vamos para o movimento ecuménico, que aliás começou antes. Né? O ecumenismo, na linguagem mais precisa, refere-se a tudo aquilo que leva os vários grupos cristãos, igrejas, comunidades cristãs, a reencontrarem-se. Quando nós falamos de relação com outras religiões, que não sejam cristãs, falamos mais de diálogo interreligioso. A palavra ecumenismo refere sobretudo a este movimento entre igrejas cristãs e foi exatamente como nasceu. E como é que ele é um fator de esperança? Em primeiro lugar, em contraste com a situação de grandes necessidades de toda a ordem da parte da humanidade e também do que não estava bem da parte dos cristãos. O movimento ecuménico contemporâneo nasce muito especialmente em terreno missionário, porque o missionário anglicano, o missionário presbiteriano, o missionário, enfim, de outra confissão religiosa, mesmo o missionário católico, chegava a regiões de África, chegava a regiões da Ásia ou de outras partes do mundo, anunciava o Evangelho e depois parava que, não muito longe dali, quando não no mesmo território, outros missionários anunciavam o Evangelho, mas não eram, enfim, da mesma pertença assim imediata. E isto provocava até estranheza da parte dos que eram missionados. E isto alertava também os diferentes missionários dos diferentes grupos para é preciso fazermos aqui qualquer coisa naquilo que nos une, que é sobretudo, essencialmente, a confissão do nome de Jesus e de Jesus como Cristo e o Salvador das nossas vidas. Bem, isto leva a que, no final do século XIX ainda, entre diversas igrejas e comunidades protestantes, se comece o tal movimento ecuménico. Depois transborda para o século XX. Quando chega ali aos anos 20 e 30, encontra algumas dificuldades, mesmo o diálogo que, entretanto, se tinha esboçado entre católicos e anglicanos, concretamente. Que era o seguinte: bem, então, como é que é agora? Está bem, nós precisamos nos aproximar, mas isso significa que nós vamos todos entrar para a Igreja Católica? Não pode significar. Isso significa que os católicos vão desacreditar de algumas das coisas em que acreditam para se passar a ser outra coisa? Também não pode ser. E quando chega aos anos 30, quase que se toca, enfim, no não passar, no não pelos ultra. Não sabemos. Isto assim não dá. Uma coisa sem solução, uma aporia. Então que, com alguns mentores do movimento ecuménico, e em especial o padre Couturier, se começa a falar do ecumenismo espiritual. Ou seja, nós vamos abrir-nos, sobretudo, àquilo que o Espírito quiser fazer em nós para nos conduzir àquela unidade que só Ele sabe, só Deus sabe. Portanto, não vamos pôr em causa o que é a nossa crença e a nossa doutrina específica, mas vamos abrir todos em conjunto ao Espírito com uma grande disponibilidade interior para que Ele nos conduza até onde Ele nos quiser conduzir. E é dentro desta esteira que depois, nos anos 60, o Concílio Vaticano II, da parte católica, aliás com participação, como observadores de cristãos de outras designações ou denominações, que o Concílio Vaticano II vai trabalhar e vai fazer esse documento importantíssimo, que é a Unitatis Redintegratio, portanto, a reintegração da unidade dos cristãos como, para já, um sinal dos tempos. Quer dizer, o Concílio vai considerar que é um sinal do Espírito na história, isto que estava a fazer no campo ecuménico, para também ser um sinal de esperança e um fator de esperança para o mundo, porque a unidade dos cristãos favorece a unidade do mundo, concretamente na resposta que se dá às suas necessidades. E é muito interessante ler esse trecho, entre outros, da Unitatis Redintegratio do Vaticano II. Número 12. Todos os cristãos professem diante do mundo inteiro a fé em Deus, unitrino, no Filho de Deus encarnado, nosso Redentor e Senhor, e no esforço comum e mútua estima deem testemunho da nossa esperança que não confunde. Hoje a cooperação social,
organiza-se de uma forma alargada e todos são chamados a uma ação comum. Com maior razão, os que creem em Deus, sobretudo os cristãos, assinalados com o nome de Cristo. A cooperação de todos os cristãos é a expressão viva da união que já os vincula e mostra o rosto de Cristo servidor numa luz mais intensa. Esta cooperação deve contribuir para a aplicação dos mais variados remédios contra os males do nosso tempo. A fome, as calamidades, o analfabetismo, a pobreza, a falta de habitação e a inadequada distribuição dos bens. Aí está. E o ecumenismo contemporâneo é exatamente aí que funciona. Ou seja, os cristãos, que todos eles se referem a Jesus Cristo e encontram em Jesus Cristo a sua fonte e a sua inspiração face ao mundo e aos problemas do mundo, nisso têm de estar unidos. Portanto, nós podemos, e verifica-se, não estar inteiramente de acordo em relação a alguns pontos de doutrina, de costumes, de práticas, etc. Isso é verdade. Ainda temos muito caminho para andar. Várias comissões católico-anglicanas, católico-luteranas, católico-ortodoxas têm trabalhado na elucidação desses pontos concretos de doutrina em que não estamos coniventes ainda, não é? Mas há algo que, além disso, e ao sentido dessa passagem conciliar, nós podemos e devemos fazer. Podemos e devemos fazer tudo aquilo que é a resposta de Cristo através dos cristãos às necessidades do mundo. Essas são muitas. E aí não há detenças, aí não deve haver poluridos, aí há urgências. Ou seja, tudo aquilo que sirva verdadeiramente o próximo encontra os cristãos em geral. Encontra basicamente os cristãos, seja de que denominação forem. É muito importante isso. Até porque depois, encontrando-os na prática, e na prática solidária e caritativa, também é mais fácil nós discernirmos a parte, digamos, dogmática ou doutrinal. Porque o cristianismo é uma realidade viva. Ou seja, os dogmas, as verdades cristãs, concretamente aqueles que têm sido catolicamente definidos, não são fora da vida e fora da esperança e da realização cabal da vida humana, como ela nos é oferecida em Jesus Cristo. Mas nisto acreditamos nós todos, os cristãos. E por isso, quanto mais humanamente vivermos, mais solidariamente atuarmos, independentemente de sermos católicos, anglicanos, protestantes, ortodoxos, aí depois nós encontramos uma boa base também para nos definirmos dogmaticamente e para esclarecermos certas afirmações. A aproximação será mais natural. Mais natural, obviamente, mas é sempre assim, Ou seja, nós já sabemos que em relação a qualquer ponto que nos distinga de outra pessoa, agora não estou a falar sequer da parte religiosa, se nós fizermos algo em comum com essa pessoa, se nós nos empenharmos também solidariamente numa causa que tenha que ser comum, também depois os aspectos doutrinais e teóricos também acabam por esclarecer, porque tem uma base humana de entendimento. Portanto, o movimento ecuménico enverdou, felizmente, e sobretudo na segunda metade do século XX, e agora, em variedíssimas iniciativas que vão sendo tomadas pelas diversas igrejas e comunidades cristãs, para essa prática solidária, porque depois aí encontra-se conjugada com o tal ecumenismo espiritual de uma oração repetida para que o Espírito de Cristo nos abra à unidade que quiser construir. E que, assim, vista só do ângulo particular deste e daquele, talvez não se consiga enxergar. Isso é realmente muito importante. E essa passagem do concílio até abre ao diálogo interreligioso, porque diz que se está a notar em todas as religiões esta vontade de corresponder às necessidades da humanidade, mas particularmente entre aqueles que se referem a Jesus Cristo. Porquê? Porque em Jesus Cristo a causa de Deus e a causa do homem são uma só. Sendo ele verdadeiro Deus e verdadeiro homem, como nós o reconhecemos os cristãos, não há causa de Deus que não seja a causa do homem, porque tudo se identifica em Jesus Cristo e a partir de Jesus Cristo. Portanto, para nós cristãos, por reforçadas razões. E vamos lá ver, é o que tem acontecido, repito, no movimento ecuménico em geral e em algumas organizações que até mais do que ecuménicas são interreligiosas, como as que aconteceram em Assis, o famoso espírito de Assis, não é? Então nós lembramos desse dia 27 de outubro de 1986, em que a convite do Papa João Paulo II e com uma grande atuação da comunidade de Santo Egídio, que trabalha muito neste setor, se reuniram nessa cidade de Assis, a cidade de São Francisco, do Irmão Universal, representantes de todas as religiões, mais elaboradas, menos elaboradas, mais definidas, mais indefinidas em termos sociais, do mundo, que quiseram estar presentes, para, cada um à sua maneira, a rezar pela unidade e pela paz. Portanto, o movimento ecuménico é, efetivamente, e interreligioso também, é, efetivamente, um grande fator de esperança para a sociedade atual.
E deve ser olhado assim, perspectiva futura? E não pode ser olhado de outra maneira, porque eu julgo que já tem um ímpeto, já tem um lastro, já tem uma rede de contactos e de conhecimentos e de atuações até em diversos campos que não permitem recuo e não pode ser de outra maneira, porque cabe às religiões... à religião que se refere a Jesus Cristo e às religiões em geral, enfim, que aceitam o nosso princípio comum e também uma unidade de destino da humanidade, cabe a essas religiões demonstrarem aquilo que efetivamente são. Portanto, um fator reforçado de unidade, de paz e de esperança para a humanidade. Sr. Manuel, voltamos a contar nos 18 dias para vermos outra determinação, outro momento da história onde a história do cristianismo é apresentada como uma história de esperança. E é assim que concluímos este espaço informativo, que pode ver também através da internet em agência.eclésia.pt. Esse é o portal onde encontra a restante atualidade informativa relacionada com a Igreja Católica. Resta-nos agradecer a atenção que nos dispensou. Tenha uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.